paz, meus irmãos. Obrigado, meu irmão. Aleluia. Boa noite, você está feliz? Amém? Glória a Deus, que bom que tem 5 felizes aí. Som. Queridos, nós estamos nesse dia especial, dia de ceia, dando continuidade a uma série que foi iniciada na semana passada. Quem estava aqui no culto da semana passada? O pastor Serginho ministrou aqui sobre adoração, e isso não é coincidência, é parte do entendimento que Deus tem trazido a nós. Ele falou na semana passada, eu quero reforçar aqui. Nós estamos ministrando sobre os 5 pilares fundamentais aí da vida cristã: adoração, discipulado, comunhão, ministério e missão. São as avenidas, da vida cristã, os pilares da vida cristã, que nós cremos como igreja, que nós queremos desenvolver como igreja também, nos capacitar não só em entendimento, mas principalmente em prática, em revelação sobre esses temas. E hoje nós vamos falar sobre discipulado. Repita comigo, por favor: discipulado. Aleluia. Discipulado é, antes de tudo, uma ordem do nosso Senhor Jesus. Discipulado não é um programa, discipulado não é uma estratégia moderna. Discipulado é uma ordem dada pelo próprio Senhor Jesus, quando Ele disse: ide a todas as nações, pregai o Evangelho, fazei discípulos, fazendo discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho dito. Discipulado, então, é parte da nossa missão mais essencial. Ser cristão e ser discípulo são sinônimos. Não existe um cristão verdadeiro que não seja um discípulo de Jesus. E não existe um discípulo de Jesus verdadeiro que também não entenda esse chamado de discipular a outros. Queridos, mas assim como ação social, outro dia nós estávamos dando treinamento para a equipe de Ministério de Ação Social, do âmbito social, e a gente chegou a um ponto comum, uma conclusão óbvia, de que fazer a vontade de Deus e a obra de Deus vai muito além dessas 4 paredes. Amém? Você crê nisso também? O ministério chamado de Deus para nós vai muito além dessas 4 paredes. E aí nós chegamos ao ponto de concordar, Michel? Todo mundo concorda com isso, todo mundo fechou, beleza. Agora, quando a gente então vai para o outro passo, o que é essas outras ações fora das 4 paredes, é que aí que se complica. Daí as opiniões são diversas. Mas a palavra de Deus tem uma resposta para nós. A palavra de Deus tem uma instrução para nós. Discipulado é um assunto muito caro, muito precioso para nós como igreja. Nós nascemos dentro desse ambiente. Desde o início dessa casa, dessa comunidade, dessa igreja local, o discipulado é um valor, é um princípio muito fundamental para a nossa existência. Se você está aqui há alguns anos, você sabe disso. Se você chegou há não muito tempo, você também sabe disso. Mas Deus está aprofundando, ampliando a nossa visão sobre esse princípio. E talvez algumas pessoas possam pensar que nós estamos num momento onde esse valor está mais frágil, mais fragmentado nessa casa. E eu queria te dizer que não. É o momento onde ele está mais fortalecido. Ele está mais presente do que nunca. Porque o Senhor está nos levando a ressignificar, a aprofundar a nossa visão de discipulado. Nós fomos muito abençoados com muitas estratégias, muitas ferramentas, muitas maneiras, muitos caminhos para viabilizar discipulado ao longo desses 14 anos. E algumas delas nos trouxeram até aqui. E nós somos muito gratos por isso. Mas agora o Senhor está nos levando a ampliar um pouco mais. Porque nós vamos crescendo de glória em glória.
A Bíblia diz que o conhecimento de Deus é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Não é mais e menos, é mais e mais, até ser dia perfeito. Você entende isso, amém? Então, se você está aqui há muito tempo, eu quero te dizer isso: Deus está ampliando nossa visão de discipulado, e não o contrário. E às vezes, para a gente poder enxergar um pouco mais, a gente tem que dar alguns passos para trás, para poder ver o quadro maior, entender aonde a gente precisa atuar. E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre um tipo de discipulado que Deus está trazendo ao nosso coração, Fer. Um discipulado baseado não em programas, não em estratégias, ainda que essas coisas não são pecado, não tem erro nenhum, nós vamos ter que usar ferramentas, amém? Nós vamos usar programas, a gente vai viabilizar a coisa, não vai ser só conversa, gente, né? Mas a gente precisa, às vezes, parar um pouquinho, olhar e entender a essência. Porque se nós não tivermos a essência, não nos resolverá, não nos suprirá, não nos atenderá apenas as estratégias. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Eu vou ler primeiro aqui na versão NAA, depois eu vou ler na mensagem também. Então preste bastante atenção, querido, quando a gente está fazendo a leitura da Bíblia, às vezes a gente fica ansioso para descobrir o que o pregador vai falar a partir daquele texto, e a gente nem presta atenção no texto. Mas não existe mensagem mais espiritual do que o texto da palavra de Deus. Não há nada que eu vá dizer que seja mais importante do que aquilo que já está dito aqui, amém? O que nós vamos fazer é, juntos, com a orientação do Espírito Santo, entender, aprender aquilo que o texto está dizendo para a gente, amém? Então, 2 Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1. Preste atenção nisso, aqui é um contexto bem específico, é uma igreja que se assemelha muito a nós. Eu sempre gosto de brincar com isso, né? Tem a mesma porcentagem de pecadores que a nossa, em torno de 100%, né? Mas também com dons espirituais como tem na nossa, com gente amada e que ama a Deus como a nossa, gente com chamado e propósito, essa hora que você tinha que ter dado um amém, aleluia, gente com chamado e propósito, com ministério dado pelo Senhor, amém? Gente que está sendo salva dessa era terrível, está sendo mensageiro do reino de Deus que nos chamou das trevas para a luz. Essa é a igreja de Corinto. Paulo está escrevendo para eles, lidando com algumas coisas ali. E hoje eu falava com a Jo, né? Eu falei assim, tem algumas coisas que me consolam na Bíblia, pastora Luciana, né? Que às vezes a gente fica pensando assim, o que as pessoas vão pensar da gente. Não sei se acontece com você, comigo é raro, mas acontece sempre. Eu fico preocupado com aquilo que as pessoas vão pensar de mim. É bobagem, eu sei, mas eu lido com isso. Desculpa te frustrar. Eu também lido com isso, assim como você. E Paulo também lidava, a ponto de alguns irmãos acusarem Paulo de ter uma palavra fraca, Michel. Eles falam assim, ele em carta ele é muito ousado, mas quando ele está presente a palavra dele é fraca e sem muita autoridade. Aí quando eu leio isso, Xande, eu fico pensando, se Paulo lidou com isso, quem dirá eu? Aí eu fico tranquilo. Se até Paulo lidou com isso. Mas ele está escrevendo com os irmãos aqui, para esclarecer algumas coisas. Ele diz assim, não parece que estamos elogiando a nós mesmos? Aliás, eu vou ler primeiro na outra versão. Estamos começando outra vez a recomendar a nós mesmos? Ele faz uma pergunta retórica. Ou será que temos necessidade, como alguns, de entregar cartas de recomendação para vocês, ou pedi-las a vocês? Vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus.
Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Repita comigo, nova aliança. Guarde isso aqui. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo, como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Porque se o que estava desaparecendo teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Queridos, Paulo está fazendo aqui, essa conversa com os irmãos, começa um pouco tensa, ele dizendo assim, será que eu preciso de carta de recomendação para falar com vocês agora? Ou será que eu preciso que vocês me recomendem para que eu possa falar em algum outro lugar? Ele fala, não gente, sabe por quê? Porque a carta de recomendação minha, nossa, ele usa, são vocês. Não escrita por mãos humanas, mas escrita pelo próprio Deus. Deus está escrevendo uma carta na vida de vocês. E Deus está, pela sua misericórdia, usando o nosso ministério para isso. Mas Paulo está, então, conversando com esses irmãos para que eles entendam o que é essa carta, o que é essa nova jornada. Contrastando aqui, fazendo um comparativo entre essa antiga aliança, a lei de Deus revelada em Moisés, por meio de Moisés, e a nova aliança apresentada em Cristo. E é sobre isso que a gente vai falar. E Paulo fala assim, olha, veja bem, aquela antiga aliança, e ele chama de ministério da condenação. Ele diz um ministério da condenação, uma constituição de condenação. E por que isso? Porque a lei de Deus, a Bíblia diz que ela é santa e justa, mas nós não somos. Então a lei de Deus, quando foi revelada por meio de Moisés ali, ela expôs a santidade, ela revelou a santidade de Deus, mas ela revelou também a pecaminosidade do homem, a incapacidade do homem cumprir essa lei. Então, o homem passou a temer a Deus, a ter medo de Deus, porque a lei de Deus condena o homem pecador, nos condena. Então, todo aquele processo da antiga aliança se contaminou por causa de uma dureza do coração. E Paulo vai usar aqui essa expressão véu, que é muito conhecida para aquele povo também, porque além do véu que Moisés colocou no rosto, eles conheciam um outro véu que também significava separação, que significava um obstáculo entre a presença de Deus e as pessoas comuns. E esse véu estava lá no tabernáculo.
É o véu que dividia o lugar santo do lugar santíssimo, aonde estava a Arca da Aliança e onde a presença de Deus se manifestava completa e irrestritamente. Mas havia um véu ali, somente uma pessoa, uma vez por ano, poderia entrar naquele lugar e não sem risco de morrer quando entrasse lá. E esse é o véu que quando Cristo morreu na cruz, quando Ele deu o último suspiro, a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então véu fala muito de separação, fala de ocultar, fala de uma tentativa humana de se proteger de Deus. Então Paulo vai usar essa ilustração de Moisés cobrindo, e a gente poderia entrar aqui numa digressão aqui, né, e ficar especulando aqui o porquê Moisés, se foi simplesmente uma dissimulação de Moisés, ou foi uma intenção de Moisés de proteger o povo, mas não é o caso agora. O fato é que ele colocou um véu sobre o rosto, e a partir dali as pessoas não conseguiram entender, como nós cantamos hoje aqui, não conseguiram entender o Deus que estava se revelando. Elas viram apenas uma condenação, elas temeram, elas disseram: Moisés, sobe tu no nosso lugar, nós não vamos subir, nós temos medo de Deus. E isso, Paulo está dizendo que até hoje, quando eles leem aquela antiga aliança, esse véu, essa tentativa de se proteger de Deus, permanece nos corações deles. E o que isso tudo tem a ver com discipulado? Que a gente não pode começar a jornada de discipulado sem antes remover o véu. Diga: eu preciso que o véu seja removido. Mas nós não podemos, nós não conseguimos. Paulo não conseguiu. Paulo, que era doutor na lei, estudioso profundo, conhecedor profundo da tradição, praticante, ele andava cego também, impedido de ver a realidade, até que Jesus apareceu para ele. Só Deus é capaz de remover o véu. Só Ele é capaz de remover esse véu. E acontece isso no caminho de Damasco, você conhece a história. Paulo está respirando ameaças, uma ira terrível, perseguindo os cristãos, e Jesus o encontra ali no caminho, em direção a Damasco, com uma luz resplandecente. E essa luz, nós costumamos dizer que ela cegou Paulo, mas eu estou entendendo que essa luz revelou a cegueira de Paulo, que já estava lá. Ele precisou reconhecer aquela cegueira temporária de 3 dias, se eu não me engano, foi para que ele entendesse a condição de vida que ele estava. Então, discipulado começa quando uma luz que só Deus pode fazer brilhar. E o próprio Paulo vai dizer que o próprio Senhor resplandeceu em nossos corações. Só Deus pode remover esse véu. Estratégias humanas, argumento humano, convencimento, argumentação humana não é capaz, mas a luz de Deus é capaz de remover esse véu. Foi nesse encontro que Paulo cai ao chão do seu animal, do seu cavalo, e ele pergunta: quem é, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue. E ele imediatamente diz: Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, o que eu devo fazer? A primeira coisa que nós temos que entender é isso. O discipulado, querido, não começa com um programa. Ele pode ter um programa que nos auxilie a viabilizar, a aprender, a compreender, mas ele começa com uma revelação do próprio Deus. Discipulado começa quando o véu é retirado, aquilo que encobre, que impede a visão plena, a cegueira espiritual que cada um de nós estamos. E é difícil a gente reconhecer, principalmente quando a gente tem uma jornada já de fé. A gente já teve algumas experiências, a gente já tem algum conhecimento, algumas compreensões. Reconhecer que a gente ainda é cego, a gente ainda não enxerga claramente. Mas, querido, se isso servir de encorajamento para você, eu tenho orado desde o
momento que Deus começou a falar comigo sobre isso, falando: Senhor, remove o véu que ainda há sobre mim. Remove o véu que ainda me impede de ver claramente. A segunda coisa que nós temos que entender, querido, é que essa jornada de discipulado, ela tem agora um novo poder motivador, uma nova força que impulsiona e que é diferente da antiga aliança. A antiga aliança era baseada em mandamentos justos e bons, mas mandamentos que exigiam uma resposta do homem, uma resposta que o homem era incapaz de dar. Mas agora, Paulo vai falar bem assim: o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Diga comigo assim: liberdade. Jesus em João 8,32 disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade não é um conceito, a verdade não é algo que nós podemos compreender com a nossa mente. A verdade é revelada pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, que sonda todas as coisas, que prescruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus, esse Espírito é que Ele fez habitar em nós. Esse Espírito que fala de dentro para fora, esse Espírito que brilha dentro de nós, e nos faz enxergar aquilo que antes a gente não via, nos faz ver Deus de uma maneira que a gente ainda não conhecia. E aí a gente descobre liberdade. Aqui, a palavra Espírito, pneuma no grego, sopro de vida, vida, presença vivificadora de Deus em nós. Não é mais uma exigência de subirmos ao padrão de Deus, mas é uma presença de Deus dentro de nós que nos leva para um lugar de comunhão, um lugar de intimidade, de proximidade. Então, discipulado, querido, é uma jornada de intimidade com esse Deus que se revelou a nós. Não mais baseado em regras e mandamentos, mas no poder vivificador do próprio Espírito de Deus em nós. Onde cada dia é uma descoberta, é uma expectativa do que nós vamos descobrir sobre esse Deus que se revelou a nós. E que se mostrou deslumbrante. Querido, nós temos um livro aqui na nossa livraria ali, chamado Discipulado Começa com Contemplação. Você quer entender um pouco sobre isso? Compre esse livro. No ano passado nós estudamos muito sobre ele. Foi revelador. Porque o discipulado não é sobre saber coisas sobre Deus e tentar suprir as expectativas ou pretensas expectativas que ele tem, mas é responder a uma revelação que Ele primeiramente inicia para conosco. Nós vamos contemplando Deus, nós vamos vendo a beleza de Deus, e essa beleza nos fascina. Querido, nós nos movemos por aquilo que nos fascina. Nós nos movemos por aquilo que captura o nosso coração, os nossos afetos. Eu não vou cansar de falar sobre isso. E Deus, quando Ele se revela para Paulo, quando Ele se revela com aquela luz intensa que mostrou a cegueira de Paulo, depois ele é curado pela imposição de um homem chamado Ananias. Deus fala para Ananias assim: olha, Ananias, vai até uma casa, numa rua tal, e impõe as mãos sobre um homem que está jejuando e orando lá, para que ele recobre a visão. E fala assim, o nome dele é Saulo. E Ananias fala assim, aquele que está perseguindo a gente, está matando, colocando em prisões. Deus fala, é esse mesmo, vai. E Ananias então vai e impõe as mãos sobre, ele chega e fala assim, irmão Paulo, irmão Paulo, recupere a visão. E naquele exato momento ele volta a ver. Mas Paulo volta a ver com os olhos naturais, mas espiritualmente, durante aqueles 3 dias, ele já estava vendo o que antes ele nunca tinha visto. Deus de uma outra forma. Uma visão de Deus que mudou toda a sua concepção, que mudou toda a sua compreensão das Escrituras, que mudou a sua compreensão sobre quem ele era, sobre quem aqueles irmãos que ele perseguiam eram, sobre quem Jesus era.
De tal maneira que na própria carta de 2 Coríntios, Paulo vai dizer assim, olha, agora, a ninguém mais nós conhecemos segundo a carne. Se antes nós conhecíamos até mesmo Cristo dessa maneira, já não é assim que o conhecemos. Como é conhecer Cristo segundo a carne? É ouvir falar de Jesus, mas ainda ter um véu sobre o rosto. É não ver a beleza dele. Quando o véu é removido, Paulo passa a compreender que a santidade de Deus e a beleza de Deus são a mesma coisa. Porque antes eles viam a santidade de Deus como um quadro que acusava-os. Mas agora, em Cristo, a beleza e a santidade de Deus se mostram uma só coisa, e Paulo é fascinado por essa beleza. Isso já não o amedronta, ele deseja, por isso que ele diz em um certo momento, por isso eu quero conhecê-lo cada vez mais, eu quero crescer em compreensão de quem ele é, para até mesmo me conformar com ele nos seus sofrimentos, para que eu possa experimentar com ele também a sua ressurreição. Lá em Filipenses, no capítulo 3, versículo 19, ele diz assim, não que eu tenha alcançado ou obtido a perfeição, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da minha soberana vocação em Cristo Jesus. Aleluia! Paulo é fascinado, e ele sabe disso, isso não é um conceito teológico que ele resolveu escrever aleatoriamente, ele teve uma experiência com essa glória, com essa beleza, e ele viu isso acontecendo em muitas e muitas e muitas vidas, inclusive sobre esses irmãos aqui de Coríntios. Ele está dizendo, irmãos, a gente não precisa aqui dessas formalidades aqui de recomendação, ou de formação, porque aquilo que está acontecendo em vocês eu conheço bem, é uma história escrita pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo dele, e isso é a nossa carta de recomendação. Discipulado começa com essa compreensão da beleza de Jesus, beleza que nós começamos a enxergar em lugares que antes a gente não enxergava, enxergar na vida do irmão de maneira que a gente antes não enxergava, onde a gente via apenas defeito e limitação, a gente começa a ver um agir de Deus. Aleluia. Discipulado, essa liberdade, você começa a experimentar liberdade, e liberdade você descobre que não é fazer aquilo que você quer, mas é viver de acordo com a vocação para o qual você foi criado. Sabe, tem um fenômeno hoje em dia, querido, que é o fenômeno do esgotamento de opções. Nós temos tantas opções para tantas coisas que isso está nos adoecendo. Você abre o seu streaming, um dos seus streams, das dezenas que existem, e existem milhares de opções de filmes e séries e documentários e programas, enfim. E aí você fica rodando aquilo, você abre o seu YouTube e você fica rodando seu feed, são tantas opções, depois de 40 minutos que você nem viu passar, você está cansado, frustrado, porque você viu um monte de notícia que não te interessa, que você não pode fazer nada sobre isso, mas você está indignado, cansado de ver todos aqueles problemas que você não é capaz de resolver. Isso é apenas um fato que comprova de que fazer tudo aquilo que a gente acha que quer, que é a nossa vontade, não é liberdade. Liberdade é viver de acordo com o propósito que nós fomos criados. E para viver de acordo com o propósito, nós temos que dizer não para algumas coisas. Nós temos que aparentemente restringir liberdade para ser verdadeiramente livres. Porque quando a gente faz tudo aquilo que a nossa vontade diz, nós não somos livres. Nós apenas somos escravos da nossa própria vontade. Se você acha que é livre porque faz tudo aquilo que quer, experimenta dizer não para a sua vontade algum dia, você vai descobrir quão tirânico é o seu próprio desejo. Experimenta dizer não para você, e você vai descobrir o maior tirano que existe. E não é o governo, não é o teu chefe, nem a tua sogra. É você mesmo, sou eu mesmo.
Mas o Espírito começa a revelar. Discipulado é o momento em que nós somos encontrados pela glória de Deus e a gente começa a descobrir que liberdade é viver de acordo com a vocação. Outra coisa que nós descobrimos nessa liberdade do Espírito é que liberdade, caminhar com Jesus, é aprender a discernir entre o que é passageiro e o que é eterno. Diga comigo assim: passageiro e eterno. Amém. Queridos, as coisas naturais, elas não são más em si mesmas, porque tudo Deus criou, tanto as naturais quanto as sobrenaturais. Sabe qual que é o problema nosso? É que a gente trata as coisas naturais como se fossem permanentes, quando elas são simplesmente passageiras. A gente trata o que é passageiro como se fosse eterno, e nós tratamos as coisas eternas como se fossem passageiras. Essa inversão custa caro, mas no caminho do discipulado é aprender pelo Espírito Santo, com o Espírito Santo, a diferenciar as coisas que são passageiras das eternas. Até mesmo as boas. As coisas boas deste mundo, as coisas materiais, elas não são más, necessariamente. Mas nós temos que entender, elas são passageiras. Querido, tudo passa. A novidade da compra de um carro novo dura semanas, no máximo 2 meses. Aquela empolgação, até mesmo de uma casa nova, aquela empolgação inicial, depois de compra de trilho, escolha de cortina, móveis e uma conta imensa no cartão de crédito que você nem imaginava que ia ter, você descobre que passa. Passa. Discipulado é ir aprendendo a diferenciar o que é passageiro do que é eterno. E saber que o que é eterno é mais importante. Quando a gente tiver que confrontar essas coisas, a gente precisa saber escolher aquilo que permanece em relação àquilo que passa. Tudo passa, querido. Isso é um mundo que tudo passa. A única constante é que tudo vai mudar. A única constante neste mundo é que tudo muda. O único fato que não muda é o fato de que tudo vai passar. A gente vai envelhecer. Brinquei de manhã, né? É bom cuidar da saúde, você aí que malha o seu corpício, né? Fitness e tal. Glória a Deus, isso é bênção. Amém, irmãos? É bênção cuidar do seu corpo, cuidar do templo do Espírito Santo, cuidar da sua saúde. Mas Paulo fala assim, olha, o exercício físico é pouco proveitoso, mas o exercício na piedade é proveitoso para tudo. Ele não está dizendo que é errado fazer o exercício, ele está dizendo assim, o exercício físico é limitado nas suas ações, mas o exercício na piedade tem efeitos eternos. Então, discipulado é a prática constante de saber diferenciar entre uma coisa e outra. Você sabe diferenciar entre o que é eterno e o que é passageiro? Às vezes a gente gasta muita energia naquilo que é passageiro. E a gente se pega sobrecarregado, angustiado, frustrado. Quem se sente frustrado? De vez em quando eu me sinto muito frustrado, assim, eu nem sei porquê. Às vezes a minha alma está nublada. E aí eu falo, o que está acontecendo? Aí agora a gente vai ensinando os filhos, né? Outro dia eu estava falando com a minha filha, dizendo assim, filha, você precisa identificar o que você está sentindo. Quando acontece isso, você tem que saber assim, eu estou me sentindo frustrada. Ela está aprendendo. Então quando você está frustrada, não tem problema, você pode ficar frustrado. Você também pode ficar frustrado, sabia? Não tem problema. Mas o Espírito Santo quer nos levar a entender o porquê que você está frustrado. O que está te incomodando? O que está fazendo a tua alma nublar? Às vezes é porque você está focando demais expectativas em coisas que são passageiras. Não significa que não são importantes, não significa que não tem um lugar, mas são passageiras e às vezes a gente está colocando ênfase demais e daí está frustrando demais. E a liberdade que a gente tanto quer, parece que está se esvaindo. Mas o Espírito Santo nos conduz em liberdade, porque quando a gente sabe
o que realmente importa, a gente sabe o que deixar. E a gente sabe para onde caminhar. E isso, querido, faz a alma ficar leve. Eu não sei vocês, mas quando acontecem essas coisas e em oração, às vezes ouvindo alguém, o Espírito Santo vem e me coloca no rumo de volta. De repente o sol se abre de novo, o dia brilha, eu sinto inteiro. Eu gosto de uma canção de uma cantora que diz: a cada encontro que eu tenho contigo, eu me sinto inteiro. E vou aprendendo a me desvencilhar do que ficou. E para o alvo, eu vou seguindo. Para o alvo. Querido, liberdade é isso. Liberdade é você se sentir sem peso, que você está avançando. E às vezes para avançar, você tem que diferenciar o que é importante e o que não é importante. Isso é liberdade, amém? Discipulado no Espírito, esse discipulado sem véu, sem medo, sem autoproteção. Discipulado que tem liberdade, amém? O discipulado é essa contemplação e fascínio pela glória de Deus. Paulo diz no versículo 18: e todos nós com o rosto descoberto, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Glória brilha, doxa, peso, brilho. É a maneira de tentar expressar, uma palavras que tentam expressar o que significa essa beleza de Deus. Mas a gente contempla como fosse um espelho. Ela brilha em nós e ela reflete. Já não é mais a gente tentando acessar essa glória se derramando sobre nós. E a nossa vida reflete, começa a refletir isso. E a gente fica fascinado por Deus, querido. A gente vai deixando coisas, não mais porque você tem medo de Deus. Não é mais sobre, esse pecado, é uma pena que é pecado. Que pena que Deus não gosta. Se Deus permitisse, pelo menos eu podia viver. A gente começa a reconhecer as coisas como elas são. Porque o pecado, querido, ele sempre mata, ele sempre rouba, ele sempre destrói. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e isso ele não atrasa. Ele sempre paga. Então, discipulado, querido, não é aprendermos regras para que a gente se sinta validado diante de Deus. É Deus mostrando as coisas como elas são e nos ensinando a desejar aquilo que realmente tem valor e a deixar aquilo que não tem valor e aquilo que destrói a nossa vida. Então o processo de arrependimento, quando a glória de Deus reflete, é diferente, ele é sustentável. Discipulado é uma transformação sustentável. Quando eu penso nisso, eu lembro do texto de Hebreus 12, que diz assim: tendo pois a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Paulo está falando, olha, a gente está numa carreira, a gente não está numa prova sendo validado por Deus. Ele abriu o caminho, Ele abriu um caminho, Ele iniciou, Ele mostrou um alvo, Ele nos fascinou por isso, Ele nos convidou para essa corrida. Agora a gente é livre, a gente tem instrução do Espírito, o Espírito motiva a gente, e Paulo está dizendo assim, a carreira proposta, aleluia. Discipulado é a gente enxergar uma carreira proposta e falar, uau. Ele diz assim, corramos com perseverança essa carreira proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou seja, a gente não está tateando, tentando encontrar um jeito de fazer as coisas acontecer, a gente tem referência.
a gente vê a glória de Deus. A gente está fascinado pela glória de Deus, porque a glória de Deus não é um conceito, a glória de Deus não é uma ideia, a glória de Deus não é uma religião, não é uma filosofia, a glória de Deus é uma pessoa, a glória de Deus está me chamando, a glória de Deus é o autor e consumador desta fé que me move. Eu posso olhar para Ele, eu posso olhar para a glória de Deus. Discipulado é uma aventura, é uma aventura todo dia, querido. É uma aventura que você olha para Jesus, Jesus, qual vai ser hoje? Jesus está lá dizendo, filho, mais para a esquerda, vem para a direita, cuidado com aí, cuidado com... E mesmo que a gente tropece, Ele está dizendo, filho, levanta, eu ainda estou aqui. Sabe, quando a criança pequena está correndo, ainda aprendendo a andar, está vindo na direção dos pais, ela tropeça, cai, e começa a chorar, e ela levanta os olhos, e a gente diz assim, filho, vem, papai está aqui. E de repente aquela criança que estava chorando, sorri de novo. Jesus está olhando a glória de Deus, discipulado, querido. Não é sobre medo, é sobre crescer. Cada vez que a criança que está aprendendo a andar, querido, ela cai, sabe? Ela perde a força e ela se levanta de novo. É essencial para o desenvolvimento da musculatura, dos tendões e de toda a postura dela, querido. Discipulado, tudo se aproveita. Sabe os tropeços que você já deu, que você está dando? Levanta, olha para a glória. Olha para a glória, Jesus. E até os tropeços, querido, vão te fortalecer para crescer, para valorizar aquilo que Ele está propondo. Discipulado dessa contemplação, fascínio por Deus. Eu vou tropeçando, posso ir me arrastando, mas eu não quero mais ir para outro lugar. Eu não estou aqui, sabe, indo nessa direção, mas pensando que bom se eu pudesse ir naquela outra. Sabe, quando o pregador, na melhor das intenções, começa a falar no culto assim, você podia estar em casa agora, assistindo Fantástico na sua cama, no seu sofá, você podia estar assistindo um jogo de futebol, você podia estar vendo a sua série favorita, mas você decidiu vir aqui, você está aqui. Na verdade, querido, você está aqui porque não existe mais nada que te fascina mais do que olhar para Ele. E aí essa dinâmica começa a acontecer no dia a dia também. E é aí que nascem as decisões. Desse fascínio nascem as escolhas de abandonar coisas que me levam para caminhos de morte e coisas que não levam para lugar nenhum, mas não tem a mesma glória que agora eu vi nele. Quem está me entendendo, diga amém. Querido, nós estamos retomando, a gente está ressignificando discipulado nessa casa. Mas não é sobre a base da velha aliança. Não é sobre medo, cobrança. É sobre um desejo profundo de crescer, de conhecer a Deus. Esse Deus que nos fascina. Essa glória que nos transforma. E por último, querido, mas não menos importante, essa jornada discipulada é uma jornada de transformação. Diga transformação. As coisas mudam sim, querido. Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele nos ama tanto que Ele não permite que a gente permaneça do jeito que nós estamos. A glória transforma, sim. Queridos, eu confesso para você aqui, abrindo meu coração, o que tem mais doído no meu coração é ver tão pouca transformação em nosso meio. Pouca transformação. Eu digo isso com pesar, olhando para a minha própria vida também. Quando o Senhor está dizendo, eu quero transformar vocês de glória em glória. Uma glória cada vez maior. Uma glória cada vez maior. A tradução da mensagem fala sobre esse texto final, dizendo assim:
Quando nós descobrimos de repente que Deus é uma presença pessoal e viva. Diga comigo assim, pessoal, viva. Viva. Não uma peça de pedra esculpida. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga, repressora, se torna ultrapassada. Estamos livres dela, todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho da sua face. Somos transfigurados como o Messias. E a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela. À medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. De glória em glória. De repente a gente vê nuances profundas da nossa personalidade transformando-se. Afetos profundos, convicções profundas, hábitos profundos mudando. Desejos que eram tão caros, tão preciosos, mudando para outros. Alguns sendo esquecidos, alguns sendo redimidos, redirecionados. Uma transformação que vem por meio dessa contemplação da glória de Deus. Nós não conseguimos mais ser os mesmos. Tem tanta coisa, querido, que eu gostava antes e que eu não gosto mais. Não é? Eu descobri que algumas delas nem são proibidas pelo Senhor. Não são erradas, não são pecados, mas eu não gosto mais. Meu gosto se refinou, Vitor. Ficou mais apurado, mais seletivo. Sabe quando você se acostuma a comer um tipo de comida mais elaborada e você, algumas coisas você já não consegue. Aí fala, pô, isso você ficou metido? Não. Você simplesmente descobriu algo melhor e você não consegue voltar mais. Eu não estou falando sobre sofisticação ou preço, querido. Estou falando sobre qualidade. Às vezes a qualidade não está numa comida sofisticada, mas você aprendeu a comer aquela fruta que Deus fez e está prontinha, que você antes não gostava, mas agora você aprendeu a saborear aquilo. Ou um tempero simplesmente, não é preço, não é status, é qualidade, é verdade, é. E você já não consegue mais comer o ultraprocessado, porque você comeu algo melhor. Quem está me entendendo, diga amém. A mudança vai acontecendo. Formas de falar, de pensar, estruturas de raciocínio, estruturas de mentalidade, que vem lá do seu bisavô era assim, o seu avô também era assim, o seu pai era assim, você tem um tio que é assim, você tem um primo que é assim, todo mundo da sua família é assim, e você morava numa vila que todo mundo era assim, os seus amigos eram assim, na escola que você estudou, o status quo era assim, e aí até a igreja que você congregava, todo mundo pensava assim também, e você pensa, não tem como mudar isso, mas de repente muda de dentro para fora. Uma transformação de glória em glória. Uma glória cada vez maior. E você vai ficando leve, você vai gostando de quem você é. Quando a gente descobre aquilo que Deus nos criou para ser, a gente não se conforma em ser mais nenhuma outra coisa. Não importa se todo mundo ao seu redor pensa, age, fala e quer aquilo, você já não consegue querer mais. É uma transformação de glória, discipulado que não tem transformação. E às vezes a gente se blinda contra isso, a gente pensa, ou a gente quer pensar que essa mudança pode ser arriscada, talvez o orgulho
tome conta do meu coração. Então, às vezes eu vejo gente falando assim, não, eu sou assim mesmo, esse é o meu jeitão. Esse é o meu jeitão, eu falo desse jeito mesmo, mas Deus conhece o meu coração. Deus conhece o meu e o seu coração. E Deus é poderoso para transformar corações, amém? A promessa da nova aliança, querido, está lá em livro de Jeremias, capítulo 31, se eu não me engano. Quando Deus promete àquele povo impenitente, incapaz de mudar a si mesmo, que daria a eles uma nova aliança, baseada em novas promessas. E o Senhor falou, darei a vocês um novo coração, no lugar do coração de pedra, eu darei um coração de carne, vivo, que pulsa, que sente. E a gente fica tentando se justificar, se explicar, dizer que esse é o meu jeitão. Não é o seu jeitão. Nós não fomos chamados para ser do nosso jeitão, nós somos chamados para ser do jeito de Cristo. Aleluia! O fruto do Espírito é a natureza de Cristo se manifestando em nós. E mais, querido, de um jeito específico, sim, de uma lente específica que é você, o mesmo fruto se apresenta com uma beleza única através da sua vida. Mas é o fruto do Espírito. É de glória em glória, uma transformação de glória em glória. Mudança radical de forma, metamorfou. Transformação é a mesma palavra usada para a transfiguração de Jesus lá no monte. A mesma forma. A Bíblia diz que o rosto de Jesus brilhava como o sol e as suas vestes brilhavam com uma luz incomparável. A mesma palavra que foi usada para a transfiguração de Jesus está sendo usada aqui nesse texto. Transformados de glória em glória. Discipulado, esse processo dinâmico de ser moldado à imagem de Jesus. Toca o centro dos nossos afetos, dos desejos, as vontades, as inclinações do coração. Mesmo quando a gente está sofrendo, já não é mais, querido, já não é mais a circunstância, a gente continua sendo humano, tá, querido? A gente sente dor, a gente se entristece, a gente passa por lutas e às vezes, mas no centro da nossa vida já não há mais essas circunstâncias que definem quem somos. No meio disso a gente consegue experimentar alegria genuína. Eu sou discípulo, um discípulo fascinado de Jesus. Ele é presente, Ele é real, Ele está lá, Ele está orientando mesmo quando eu caio. Mesmo em meio a sofrimentos, o sofrimento se torna uma ferramenta de transformação. Querido, eu não gosto de sofrer, não vou ficar aqui querendo passar uma imagem para você de que eu me alegro. Deus, que tribulação, obrigado Deus, manda mais uma. Mas querido, às vezes as tribulações vêm. E outro dia eu estava falando com o pastor Sérgio, falei assim, cara, lidei com algo, eu falei assim, amém, eu estou vendo a bondade de Deus no meio disso tudo, desse incômodo, dessa desconforto, mas sabe, o Espírito me comoveu a fazer a pergunta, será que existe alguma coisa que eu não estava vendo, em que Deus precisou usar essa ferramenta? Sabe, não é ficar, não, mas Deus é bom o tempo todo, Deus apesar de mim, Ele ainda conduz, Ele se revelou bom, Ele tem se mostrado bom, mas o Espírito fala assim, mas já parou para pensar que talvez existe alguma coisa que você não está enxergando? E a dor severa e eficaz ferramenta de Deus, a dor, às vezes nos ensina. Isso não abala, isso não significa que a gente gosta de sofrer, mas nem isso muda a convicção de que somos amados, de que o Deus de glória faz com que essas leves e momentâneas tribulações nem possam se comparar à glória que em nós há de ser revelada. Quem está me entendendo, diga amém. Discipulado não é um programa, mas é uma jornada de intimidade com Deus,
onde nós vemos Deus como Ele é, sem véu, pelo Espírito, no rosto um dos outros, na comunhão do corpo de Cristo. Ele remove o véu, Ele dá liberdade, Ele nos fascina com a sua glória e Ele transforma a nossa vida, dia após dia, processo após processo, até nos conformarmos ao Filho. O texto de João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 2 versículos adiante diz assim: mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Queridos, ser transformado à imagem do Filho é a experiência última, deslumbrante, incomparável, que Deus está nos chamando nessa jornada de discipulado. Discipulado acontece todo dia. Isso tudo aqui vai acontecer 1 ou 2% nesse tempo aqui. E os outros 98% na casa, na família, nos relacionamentos. Tire o véu. Tire o véu que está tentando te proteger. Porque o véu que Moisés tentou proteger o povo, ou a si mesmo, ou as duas coisas, se tornou uma barreira. Mas quando o véu foi removido, a glória entrou. E pessoas como Paulo, perseguidor da igreja, equivocado até a última gota, enganado até a última raiz, se transformou no mensageiro da mais linda mensagem, um exemplo vivo, uma carta viva, pela qual Deus escreveu outras cartas vivas que glorificaram o seu nome. Deus está nos chamando para isso. Você está comigo? Você está junto? Você está com o Espírito? Discipulado, querido. É o chamado de Deus para essa casa. É o chamado de Deus para nós. E a gente vai viver isso até a última gota. Vai viver isso no poder do Espírito. Como nunca antes vivemos. A glória da última casa vai ser maior do que a primeira, amém? Chega de saudosismo. Como era antes. Querido, nós somos gratos por tudo que vivemos. Mas Deus está nos chamando para um lugar de maior maturidade. Quando a gente amadurece mais, a gente pode experimentar e acessar lugares mais profundos. Vamos contemplar um pouquinho? Vamos contemplar? Então se coloca de pé, o pessoal do louvor corre para cá. Esse é um momento muito especial, querido, para nós. O Espírito de Deus já está trabalhando, querido. Ele não começou a trabalhar quando eu peguei esse microfone. Glória a Deus por isso. Deus não precisa de mim, não está limitado. Ele já está trabalhando na sua vida. E muitas coisas que eu estou falando aqui, o Espírito já falou para mim, que está dizendo para pessoas há vários dias. Está ministrando o coração de pessoas há vários dias aqui. Então agora, feche os seus olhos, ou mantenha os seus olhos abertos, mas comece a orar nessa hora, enquanto o Ministério de Louvor entoa essa canção, uma canção. Peça para o Senhor tirar o véu, remover véus que ainda estejam sobre o seu coração, véus de medo, de ansiedade, véus de culpa, de vergonha, véus de engano, véus de auto-engano. O Espírito quer revelar a beleza da santidade de Deus. Só Ele pode fazer. E Ele já está movendo entre nós. Ele já está movendo entre nós. Ele já estava movendo antes de chegarmos aqui. Ele moveu desde o início desse culto, em cada palavra, até na palavra de oferta. Tudo está falando. Então fica tranquilo. Fica tranquilo, você não vai ter que gerar nenhum estado emocional, você não vai ter que produzir nada. Só abre o seu coração e diz: Senhor, remove o véu, remove o meu véu, toca a minha vida.
você quiser fazer isso vindo aqui à frente, venha. Se você quiser fazer isso no seu lugar, se prostrar, faça isso. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ou eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ou eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor.
Santo, és incomparável, és inigualável. Abre meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Aleluia. Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado pela glória refletida sobre nós na face de Cristo, a glória que irradia da face de Cristo, mas que também brilha dentro de nós por meio do Teu Espírito. Nosso clamor é, Pai, remove o véu, que nós, Senhor, caminhemos essa jornada, esse chamado, Senhor, essa vocação com alegria, Senhor, com segurança, mesmo em face dos desafios, mesmo em face das lutas ou até perdas, porque o tesouro maior está apresentado, já foi dado. Nós queremos alcançá-lo, Senhor. Reaviva o chamado dessa casa, Senhor, para discipular pessoas. Não mais, Senhor, em hábitos, não mais em comportamentos exteriores, ou para resolver problemas temporários. Que tudo isso, Senhor, aconteça a partir de uma essência. Contemplarmos a glória de Deus e ensinarmos outros a também contemplar, a olhar para Ele, a reconhecê-lo, a amá-lo como nós amamos. Nos capacita, Espírito Santo, nos capacita com poder para isso, quebrando toda a estrutura de pedra, de lei, de recurso humano que tomou o seu lugar. Vem com teu poder e glória, Senhor, nos acende uma paixão pelo Senhor e pelas vidas que o Senhor ama, para apresentarmos o Cristo vivo, a presença viva e pessoal de Deus, por meio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que seja um tempo de crescermos, de amadurecermos e frutificarmos para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o grande amor do nosso Pai, que nos revelou sua glória em Jesus Cristo nosso Senhor, pelo poder do Santo Espírito, que nos leva à semelhança do Filho, e essa graça e essa paz esteja sobre todos nós, sobre o povo de Deus, e que todos digam amém, amém e amém. Aleluia. Deus te abençoe e guarde.